For chegando, eu vou colocando na sala. Bom dia para todos. E quem for chegando, eu vou adicionando aqui. Vamos abrir a página 7 e 8, né? Término do nosso livro. Já terminamos com um. Estamos terminando agora o trilha. Variação linguística regional Brasil e África, que nós estamos falando na aula passada. Se eu não me engano, nós já fizemos a 7 e 8. Vamos ver. Né? Sobre aqueles termos madodas, de Nelson Salute. Leia a seguir o trecho do conto Moçambique, um país africano. Acho que nós já fizemos a leitura. Já respondemos a um A e um B. Confirmam para mim no chat, por favor. Não queiram abrir o microfone, mas confiram para mim. Querem falar alguma coisa? Pode abrir o fone. Hoje eu não estou vendo a minha foto, não sei porquê. Acho que eu não entrei hoje, não. Minha foto não entrou. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Amanda, você está me vendo? Sim, prof. Aqui tá normal, professora. Estamos te vendo e estamos te escutando. Engraçado, Gilbert, mas eu não estou me vendo minha foto aqui, nem estou na telinha com eles. No cantinho aí superior, não tá sua foto, não? Não. Da outra vez aconteceu isso, eu tive que sair, reiniciar a máquina, eu liguei a máquina ainda há pouco. Reiniciar a máquina para poder voltar para a aula, para poder minha foto. Não tem nada meu aqui, por isso que eu estou dizendo, tem duas salas 5, 81, sou eu e você, mas não tem minha foto não, só tem um S. Estranho. Mas aqui pra mim tá normal. Para mim não tá não. Engraçado, mas tudo bem. Vamos seguir a aula, porque eu já estou gravando, e depois eu vejo na próxima aula o que aconteceu. Vamos lá, gente, continuando. O importante é que vocês estão me vendo, estão participando, estão me ouvindo direitinho. Vamos lá. Nós fizemos a leitura de um texto na aula passada. Alguém fez o exercício de casa que eu pedi? Fez, Amanda? Que eu deixei para casa? Página 7 e 9? Pode escrever no chat para mim. Deixa eu botar Vitor na sala. Podem colocar no chat para mim. Vitor Costa. Eu já corrigi até que número, Amanda? Digita aí para mim, por favor. Porque eu trabalho 81 e 82 junto. Então, tem aqui 82 e 81. Bom, vamos lá. A primeira parte, 7 e 8, eu já fiz. Vamos para a página 7 e 9. Foi dever de casa, para a gente encerrar o nosso livrinho. Página 7 e 9, porque a gente vai ter uma semana, né? Para a gente terminar a matéria de português e tirar as dúvidas de vocês. Fazer uma revisão da matéria para a prova, minha provinha, que é a primeira. O trecho do conto que você acabou de ler, apesar de ser escrito em português, pode causar um pouco de estranheza. Isso ocorre porque se trata de um conto de um autor moçambicano. E, por isso, carrega do português falado em Moçambique. Nós já vimos alguns países da África, né, que utilizam o nosso português. E vimos também o sotaque, né, que é regionalismo deles. O português não é um idioma exclusivo de Portugal e do Brasil. Ao todo, 9 países fazem parte, né, chamado mundo lusófono, ou seja, os países que têm o português como língua oficial. Desses 9 países, 6 estão no continente africano: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa apresenta variações nas diferentes regiões onde é falada. Assim sendo, é natural que haja muitas diferenças. Bom dia, professora. Posso colocar para gravar, amiga? Mas o meu já está gravando. Isso, eu tô vendo que tem pouca gente, então tá ok. Aí você me dá um start aí que eu coloco, se o computador não voltar aí. Ô, Gilbert. Tá? Valeu. Para mim, Gilbert. Fala, minha amiga. Para mim já está gravando. Era Francis. Eu deixei meu áudio aberto aqui. Tá tranquilo, desculpa. De nada, amor. Vamos lá, continuando.
A língua portuguesa apresenta variações nas diferentes regiões onde é falada. Assim sendo, é natural que haja muitas diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em outros países. Quando a língua varia de uma região para outra, chamamos de variação linguística regional. Agora vamos ver a manchete. Doenças, olha só, olha a acentuação de crônicas e não transmissíveis, aumenta e deixa o Sistema Nacional de Saúde com as mãos à cabeça. Simpósio de Fisioterapia aborda doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos duas manchetes, tá? Vamos identificar qual das manchetes é do jornal africano. E vamos justificar, tá? Ó, do jornal africano, como é que eles usam crônicas? Eles falam crônicas e não transmissíveis. Aumenta e deixa o Sistema Nacional de Saúde com as mãos à cabeça. Então, vamos lá, identifique qual das manchetes é do jornal africano. Vamos colocar a manchete A, né? Essa é a 2A. Já fizemos a página 7 e 8 na aula passada. Vamos colocar a manchete, para quem não fez o dever de casa. A manchete A, ponto. Vou colocar em vez de ponto, vamos justificar. Bota uma vírgula aí para mim. Pois apresenta a palavra crônica. Aí você escreve crônica certinho, tá? Grafada pra gente, né? Para eles é com acento agudo. Grafada com acento agudo. Vírgula, enquanto, aí eu vou colocar aqui, enquanto aqui no Brasil é acento circunflexo. Enquanto no Brasil, vírgula, ela é grafada com acento circunflexo. Com acento, bom dia, Bia, circunflexo. Com acento circunflexo. Pronto, vai para vocês. Aí a 2A da página 79. Deixa eu colocar essa Bia aqui. Bom dia, Bia. Bom, vamos lá. Número 2B. Júlia Marinho. Ok, Julinha. Vamos lá. Bom dia, Ju. O que significa a expressão com as mãos à cabeça? Essa expressão é comumente usada no Brasil? Bom, vamos colocar com a mão à cabeça, quando a gente diz assim, com as mãos à cabeça. Isso é uma metáfora, né? Vamos colocar aqui. É uma metáfora, sentido metafórico, que é uma comparação para indicar preocupação, né? Comparar a mão à cabeça é preocupação, com preocupação, para indicar preocupação. É uma metáfora para indicar preocupação. Vírgula, bota desespero também. Desespero. Ponto. Apesar de entendermos o seu significado.
apesar de entendermos seu significado, vírgula, essa expressão não é habitual para a gente não, tá? Não é habitual. Vou botar, não é habitualmente usada no Brasil. No Brasil. Pronto. Vai para vocês. Está aí no chat. A 2A e a 2B da 79. Colocando na página 80. Cadê Nicolas? Nicolas, vamos fazer a leitura, vamos me ajudar, Nicolas. Já que Vitor, João Gabriel, que é João Gabriel, dividiu o texto com a gente. Ai, eu adoro quando vocês participam. Pelo menos não sai só a minha voz, né? Quem mais quer participar comigo na leitura? Geralmente é a Nicolas que participa. Júlia não abre o fone, Vitor também não. Estou sem microfone. Está sem microfone? Quem mais está sem microfone? Buda. Nicolas também está sem microfone? Quer ler junto comigo o texto, Nicolas? Eu começo. Bom, vamos lá. Estou terminando de botar a resposta aqui, professora. Ai, você vai começar a ler agora, professora? Não, vou esperar vocês terminarem, então. Aí vou dividir para 3, Duda quer. Porque o texto é muito grande. Eu gosto de ver vocês na minha gravação, participando, lendo, já que não tem a filmagem, vocês não abrem a câmera e muitos poucos abrem o fone. É gostoso, né? Ouvir a vozinha de vocês na minha gravação, ver só a minha voz. Vou esperar vocês terminarem o chat para poder a gente começar. Nós ainda estamos nas variações linguísticas, Brasil e África, tá? Depois já temos neologismo, né? De redação, neologismo. E conto africano, ficamos fechando com matéria de redação nosso livro. Ainda tem um exercício de revisão, muito bom, que é a ortografia, homônimos e parônimos. Um anúncio, né? Publicidade para a gente interpretar. E encerra o livro, que bom, né? Pelo menos cumprimos as nossas obrigações, fizemos o livro todinho. E se tiver algum texto lá na frente, que essa pessoa, a Marco para casa não corrigiu, é só me avisarem, tá? Mas eu acredito que tenha corrigido. Que bom, Duda vai dividir comigo. Deixa eu botar a Beatriz aqui. Quando vocês terminam. Pronto. Professora, letra C é para marcar o quê? Botar o quê? O quê? A letra C? Senhora, acho que não botou no chat, não. Mas 7 e 9 não tem letra C. Não, tô falando a 78 aqui. Mas 78 eu não fiz a aula passada, Nicolas, com vocês? Não. Não fiz a letra C, não? Não. Professora, você tá em que página? Eu tô na 7 e 9. Eu botei a resposta na página errada. Mas você não fez a 7 e 8 comigo, não? Não, professora, você tinha lido o texto, mas você não tinha passado. Eu perguntei a Amandinha, que Amanda
Eu perguntei se eu tinha feito a 78. Pô, eu botei a resposta da 79 na 78. Ela botou um sim, 78 não foi corrigida. Ai, tá, ela botou embaixo, 78 também não foi corrigida. Tá, então eu vou corrigir antes de ler o texto, eu vou corrigir a 78 então. Ih, Nicolas, você botou de caneta? Não, senhor. Dá pra pagar aqui, eu vou tirar o print e depois eu copio. Apaga que eu te espero. É, ela botou sim, depois ela botou, eu não li. Ela botou para mim assim, a página 78 não corrigiu. Quer dizer que eu mandei para casa, só fiz o texto, a leitura do texto, que não deu tempo, e não corrigi. É porque eu corrigi da outra turma, é por isso. Aí por isso que eu pergunto. Eu coloco aqui para casa, 81. Aí coloquei para casa, né, também 82. Só que a 81 eu consegui fazer, essa 82 eu consegui fazer 78, a 81 não fiz. Por isso que eu pergunto. Então já está 7, dia, professora. Bom dia, Aninha. Bom dia, Ana Luísa. Que os dias de vocês hoje sejam os dias maravilhosos. A semana toda, né? Seja excelente, maravilhosa. Olha só. Então, eu vou fazer a 7 e 8, né? Para depois a gente dividir o texto. Duda, Nicolas, eu e quem mais quiser, a Aninha quiser ler também, posso dividir. Tem aí no chat para vocês a página 7 e 9. Vou colar aqui para você, Ana. Ficar no teu chat. Para você fazer depois. Eu vou para 7 e 8, antes de fazer minha leitura. Página 7 e 9. Pronto. Foi aí para você, Ana, que chegou agora, para quem chegou agora. Página 7 e 9, 2A e 2B. Agora eu vou para 7 e 8, que eu pensei que eu tivesse feito. Perdão, tá? Página 7 e 8. Voltando um pouquinho. Para vocês terminarem. Nós fizemos a leitura, mas não respondemos a B e C, né? Lembram-se do texto? Bom dia, Pedro Henrique. Agora não vai dar para ficar fazendo colagem, né? Então não tem como. Depois você assiste a aula para corrigir o exercício que eu deixei para casa, Pedro Henrique. Tá? Eu deixei para casa o exercício na 7, 8 e 7, 9. Eu estou voltando agora a 7, 8. Bom dia, Vitória. Enquanto eu vou para o texto agora, vocês... Eu tenho que só tirar o som, perdão, tá? É o som do celular. Eu não tirei. Pronto. Mas eu boto de volta. No dia, página 7, 8, eu deixei para casa e não corrigi, vou corrigir agora. Nicolas fez a leitura na aula passada, mas eu vou ter que fazer mais uma leiturinha, né? Acho que eu li também. Mas Foi você que leu, né? Foi eu não? Foi eu que li? É. Ah, perdão. Tem problema não. Quer ler agora, Nicolas? Hein? Não, senhor, você não. Eu leio o texto. Tá ok. No dia em que foi conhecida a notícia da morte do deputado, os miúdos não tiveram aulas. As mamanas, que são as mães, né, regressaram cedo da machamba. Machamba é como pra gente... Bom dia, Leandra. Cadê Leandra? Não entrou não, Leandra? Bom dia, Leandra. É como lavoura, né? Campo que elas trabalham. Regressaram cedo da machamba. Os homens se reuniram na casa do mais velho dos aldeãos. O deputado era um homem de uma certa idade, mas havia anciãos. Bom dia, Lohan, na aldeia. Que tinha outra autoridade. A rua de poeira, onde perfilavam os habitantes da aldeia para receber a figura singular da terra.
Era um horizonte de tristeza e desolação. Os meninos recolheram-se. Não se ouviam as gargalhadas que atravessavam os dias, nem os gritos dos que chamavam pelos seus. Apenas um outro galo cacarejava, extemporâneo. Esse termo extemporâneo, ele está até sublinhado, é fora do tempo. Os galos cantavam fora do tempo, cacarejavam. Um profundo silêncio baixara com a poeira da rua. Os madodas foram unânimes. Um funeral digno. Impunha-se, mas antes de tudo era preciso resgatar o que sobrara do infausto. Encontro entre o homem e o animal naquela viagem fatídica do deputado. De que se trata o conto, de acordo com o trecho apresentado? De uma tristeza, né? Que é a morte de um deputado, uma pessoa ilustre do lugar. Então, aqui pergunta para a gente de que se trata o conto, página 7 e 8, tá? 1A. Eu pensei que já tivesse respondido, eu já fiz até 7 e 9. Da tristeza. Vamos colocar de uma aldeia. Após a morte de um deputado. Vírgula, uma pessoa ilustre. Uma pessoa ilustre do lugar. Pronto, vai para vocês. 1B agora. Como deputado era uma pessoa ilustre, né? E a aldeia toda ficou chocada com a morte dele. Então, e os africanos, eles dançam, eles cantam, né? Para expressar a alegria, o nascimento, se tiver algum nascimento de alguma criança. E nesse dia, a aldeia toda ficou silenciosa. O que causou a morte do deputado? Bom, embaixo, no último, né, o final do texto diz assim, que sobrara do infausto, encontro entre um homem e o animal, naquela viagem fatídica do deputado. Então, quem causou a morte foi um animal, né? Animal. Na África tem muitos selvagens, né? Depois vem um C. O conto narra uma história que se passa em uma aldeia no Moçambique, país que foi colônia de Portugal e por isso tem a língua portuguesa como idioma oficial. Algumas palavras empregadas no conto não são usadas no Brasil. Leia-as abaixo e associe os significados a seguir. Miúdo, a gente sabe que é criança, né? Então, vamos associar. Em Portugal também se usa miúdo. É a letra A, criança. Então, vamos colocar criança. Vamos colocar B, é mamana. Mamana são mulheres, mães, né? Mamana é mulher. Coloque em vírgula, mãe de filhos. Mãe de filhos. Aí vem machamba. Machamba é lavoura, campo. Machamba. Nós vamos colocar lavoura, vírgula, campo de cultivo. Campo de cultivo. E vou colocar também madoda. A madoda é um homem maduro. D. Vamos colocar homem maduro, responsável, né?
responsável, respeitável. Pronto. Deixa vocês terminarem. E agora vamos a 80. Agora sim. Página 80, continuando as nossas variações linguísticas. Agora que eu vou dividir, quando o Nicolas terminar. Bia, quem mais quer ler com a gente? Dividir o texto. Aninha quer ler? Eu, prof. Duda vai ler, Nicolas vai ler e Ana Luísa quer ler? Pedro Henrique quer ler? Lohan? Então vamos esperar a Duda, eu e Nicolas. Professora, a sua avaliação de redação você vai fazer na aula ou você vai botar na plataforma? Avaliação de redação é o nosso Extra Classe, que vai dia 18 para vocês. Esqueceram? Hã? Tinha esquecido. Eu vou mandar as perguntinhas valendo um ponto cada uma no Extra Classe. Tá? Por isso que eu falei, leia, porque vocês não vão fazer aquela ficha para entregar na escola. Vocês vão fazer também na plataforma. Aí eu vou avisar, gente, ó, tá lá. Aí eu falo assim, o prazo é tal, a data... Olha, esse de português que eu deixei na plataforma, eu deixei mais de 2 semanas. A semana que eu pedi a Beth para avisar, ou que Gilberto te avisou, a segunda semana vocês pediram prazo, eu deixei a outra semana, dia 14, foi sábado. Eu tinha que tirar sábado à noite. Tirei domingo de manhã. Portanto, a oportunidade foi dada até demais. Quem fez, fez. Quem não fez, agora eu fechei a resposta. Não tem mais como entrar. Tá? Vamos lá. O texto que você vai ler a seguir é um conto contemporâneo africano, do escritor moçambicano Mia Couto. É um exemplar da literatura do nosso tempo, pois foi produzido há poucos anos e revela características da atual produção literária em língua portuguesa. Em quais situações do nosso dia a dia você percebe a presença da cultura africana? Ao ler o título do conto, o que você espera que seja narrado nele? Olha só, vou falar de uma forma geral, né? Situações no dia a dia que você percebe a presença da cultura africana. A cultura africana, para mim, ela tem presença em tudo. Em dança, nas músicas, né? Nas danças, comportamento de muitas mulheres, como se vestem aqui no Brasil, muitas também, né, porque vêm da África para cá, e outras famílias que moram lá, e é a cultura, né, a cultura deles, e nós temos também os artesanatos, onde você vai ter artesanato africano, e assim vai, né. A menina sem palavra. Segunda história para a Rita. Eu começo, o Duda começa, ou o Nicolas? O que vocês preferem? Maria Eduarda, tá ouvindo? Duda? Pode ser você, prof. Tá, então fica atenta. Nicolas, também posso começar? Pode ser. Então vamos lá. A menina sem palavra. A menina não palavreava, nenhuma vogal lhe saía. Seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam 2 nem 4. Era uma língua só dela, um dialeto pessoal e intransmissível. Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembravam as palavras, ela esquecia o pensamento. Quando construía o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda, falava em língua que nem há nesta atual humanidade. Havia quem pensasse que ela cantasse, que se diga sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite lhe apertou as mãozinhas e implorou. Certo dia que falava sozinho. Fala comigo, filha. Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima.
Gostosseou aquela água salgada e disse: mar. O pai espantou-se de boca e orelha. Ela falara. Ela falara? Deu um pulo e sacudiu os ombros da filha. Vês, tu falas. Ela fala, ela fala. Gritava para que se ouvisse. Disse mar. Ela disse mar. Repetia o pai pelos aposentos. Ocorreram os familiares e se debruçaram sobre ela. Mas nenhum som entendível se anunciou. O pai não se conformou, pensou e repensou, e elaborou um plano. Olha a linguagem como é que é. Vocês podem perceber, elaborou, tá? E olha a palavra intransmissível, né? Seria intransmissível. Enquanto a gente escreve de um jeito, eles escrevem e pronunciam de outro. E fora outras palavras que eu já fui lendo, né? Como tem gostosseou. Vocês não perceberam, tudo junto. Gostosseou. Então, vamos lá. Pensou e repensou e elaborou um plano. Levou a filha para onde havia mar e mar depois do mar. Se havia sido a única palavra que ela articulara em toda a sua vida, seria, então, no mar, que se descortinaria, olha só, hein, a razão da inabilidade. A menina chegou àquela azulação e seu peito se definhou. Sentou-se na areia, joelhos interferindo na paisagem e lágrimas interferindo nos joelhos. O mundo que ela pretendera infinito era, afinal, pequeno. Ali ficou simulando pedra, sem som nem tom. O pai pedia que ela voltasse. Era preciso regressarem. O mar subia em ameaça. Continua a Duda ou Nicolas? Quem vai? Pode ser, senhor. Eu. Vai? Vai, Nicolas. Você parou em ver minha filha, Venha, né? minha filha. Então. É. Mas a miúda estava tão imóvel que nem se dizia parada. Parecia a águia que nem sobe nem desce. Simplesmente se perde do chão. Toda a terra entra no olho da águia. E a retina da ave se converte no mais vasto céu. O pai se admirava feito tonto. Por que razão minha filha me faz recordar a águia? Vamos, filha. Caso, senão, as ondas nos vão engolir. O pai rodopiava em seu redor, se ocupando do estado da menina. Dançou, cantou, pulou. Tudo para a distrair. Depois, decidiu as vias do fato. Meteu as mãos na axila dela e puxou-a. Mas peso tão tenuoso jamais se viu. A miúda ganhará raiz, a floração da rocha. Desistindo e cansado, se sentou ao lado dela. Quem sabe cala, quem não sabe fica calado. O mar enchia a noite de silêncio. As ondas pareciam já se enrolar no peito assustador do homem. No assustado homem. Foi quando lhe ocorreu. Sua filha podia ser salva por uma história. E logo ele inventou uma assim. Era uma vez uma menina que pediu ao pai que fosse apanhar a lua para ela. O pai meteu-se num barco e remou para longe. Quando chegou à dobra do horizonte, pôs-se bicos de sonhos para alcançar as alturas. Segurou o astro com as duas mãos, com 1000 cuidados. O planeta era leve como um baluar. Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu, se escutou um rebentamundo. A lua se cintilhou em 1000 estrelinhas. O mar se encrespou, o barco se afundou, engolindo num abismo.
A praia se cobriu de prata, flocos de luar cobrindo o areal. A menina se pôs a andar ao contrário, de todas as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Olhou o horizonte e chamou: Vai! Então se abriu uma fenda funda, a ferida de nascença da própria terra. Dos lábios dessa cicatriz se derramava sangue. A água sangrava, o sangue se aguava. E foi assim. Essa foi uma vez. Passa agora para um bocadinho para a Duda. Obrigada, Nicolas. Vai, Duda. Chegada a este ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdido o fio e meada dentro de sua cabeça. Ou seria o fio... Perdeu o som, Duda? Perdeu o som de Maria Eduarda. Ué, prof, eu tô falando. Não está ouvindo, não. Ficou mudo. Meu Deus. Continua, Duda? Prof, você tá me ouvindo? Agora estou. Mas eu não vi a porque tá travando. Não, é porque eu não estou ouvindo a Maria Eduarda. Agora eu não estou ouvindo. É só continuar de onde parou. Hã? É só ela continuar de onde ela parou. Ah, parou, não parou? Para mim, parou. Você quer que eu leia de novo? Não, meu amor, que o texto continua na 8.2. Por isso. Você parou, para mim você ficou sem fone. Então, vamos lá. Ele parou essa foi uma vez. Aí você leu, chegando a este ponto, o pai perdeu a voz e se calou, não foi isso? A história tinha perdido o fio e a meada dentro da sua cabeça. Ou seria o frio da água já cobrindo os pés dele, as pernas de sua filha, e ele em desespero. Agora é que nunca. Continua, Duda, na 8.2. O texto não acabou, não. Tá. Por isso que eu achei estranho. Uhum. A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O pai a seguiu, temedroso. Viu a filha apontar o mar. Então ele vislumbrou em toda a extensão do oceano uma fenda profunda. O pai se espantou com aquela inesperada fratura. Espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Um medo fundo lhe estranhou as entranhas. Seria aquele abismo que eles ambos se escoariam? Filha, venha para trás, se atrase, filha. Por favor. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Depois parou e passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou instantaneamente. Não, instantânea. E o mar se refez. A menina voltou atrás, pegou na mão do pai e o conduziu de rumo à casa. No cimo, a lua se recompunha. Viu, pai? Eu acabei a sua história. E os dois iluminados se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído. Interessante, né? Nós temos sobre o nosso autor, Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto. Ele nasceu em Moçambique, em 55, e é biólogo, jornalista e autor de mais de 30 obras, entre prosa e poesia. Aí diz assim, o que nós podemos entender desse texto? Que ele contou até a história da Lua, né? E isso aí, gente, em várias histórias. Né? Na época de Caim e Abel, eles achavam que o prédio, quanto mais alto fosse, para eles alcançarem o céu. Só que não tinha estrutura para fazer prédio naquela época. Então, eles começavam a construir coisas muito altas, achando que ia colocar a mão no céu, né? Que ia conseguir tocar. E os prédios que eles construíam, né? Desmoronava, caía, nada ia adiante, porque não tinha estrutura naquela época, não tinha engenharia, não tinha o material que tem hoje para erguer um prédio. E eles achavam, né, com essa mentalidade, que poderiam tocar no céu.
É igual a história que a menina pediu, né, que o pai estava contando, sobre a lua. Quero a lua, que vai buscar a lua para mim. Mas o que ele foi no mar, ele foi toda a vida. Por quê? Porque a lua reflete no mar. Então, aquela claridade, o reflexo dela, né, aparece nas águas. E ele achava que ia conseguir tocar na lua e pegar a lua para levar para a filha. E com isso ele ia em busca. E quanto mais quanto mais ele ia atrás dela, mais ele se aprofundava, mais ele se distanciava da terra. E o que aconteceu foi que ele morreu afogado. Mas ninguém consegue pegar a lua, o sol, botar a mão no céu. Isso aí são ideias, né, que se tinham antigamente, ideias assim estranhas, mas não tinham a mesma mentalidade de hoje, né? Então, o nosso texto fala sobre uma menina que ela não falava. Quando ela beijou o pai, que sentiu o gosto do sal nas lágrimas, foi que ela falou mar. Ela lembrou que o mar é salgado. Né? Então, aí o pai levou ela para o mar, para ver, na praia, para ver, né, se ela conseguia falar mais alguma coisa. Mas, pelo que eu pude perceber no texto, ela continuou em silêncio. E ela continuou em silêncio. Quer dizer, filha, venha para trás. Se atrase, filha, por favor. Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Depois parou e passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou, instantânea, e o mar se refez. A menina voltou atrás, pegou na mão do pai e conduziu de rumo à casa. No cimo, a lua se recompunha. Viu, pai, eu acabei a sua história. E os dois iluminados se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído. Então ela falou, viu, pai, no finalzinho da história, eu acabei, ela falava, né, mas algum problema ela tinha. E ela não conseguia se comunicar. Aí diz assim, o que você achou do conto que acabou de ler? Compartilhe suas expressões com sua turma. Alguém quer dar uma opinião? Alguém quer falar sobre o conto? Por que esse conto é super... Olha só, por que esse conto é surpreendente? Vocês sabem que os personagens aí não haviam, né, saído do quarto. Então, era tudo imaginação e fantasia. Então, vamos descrever aí. É só para a gente fazer um debate ou para discutir oralmente, mas vocês podem escrever aí para mim, ó. Por que esse conto é surpreendente? Porque os personagens não haviam saído do quarto. Eu vou até colocar isso aqui, é a 2 da página 82. Vamos lá. Página 82. 82. Eu vou colocar aqui a 1. Vou colocar porque os personagens... Você pode botar mais alguma coisa, tá? Não haviam saído do quarto. Vou botar saído. Caramba, 2S. Eu bato dessa S, não tô entendendo. Saído. Oi? Essa é o 2. Oi? Fala de novo. Na página 82 e 83. Página 82, eu estou botando aqui o número 2. Era tudo fantasia. 82, tem imaginação. Pronto, isso aqui é para responder oral, mas eu resolvi redigir para vocês. E nem a 1 não, essa é a 2, perdão. A 1 é a opinião de vocês, tá? A 1, o que você achou do conto? Aí é a sua opinião. Você coloca o que você achou. Não posso colocar o que eu achei. A opinião de vocês. Então, a 1 é a opinião de vocês. A 3 também vai ser a opinião de vocês, que diz assim,
As informações que você imaginou entrar no conto se confirmaram após a leitura? Comente. Bom, aí você coloca confirmaram ou não confirmaram. Aí a resposta, o que você entendeu do conto, tá? E eu achei mais interessante nesse conto, é no final da história, quando a menina resolve falar com o pai. Aí termina a história, né? Até então ela não falava nada, só falou mar, Casa das Lágrimas. Mas, no final da história, ela desvia o pai, perguntando, né? Eu acabei a sua história. Então, o que mais me surpreendeu foi a fala dela no final da história. Tá? Essa foi a minha surpresa. Quer dizer, essas informações que você imaginou encontrar no conto se confirmaram após a leitura? Comente. Bom, sim e não para mim, porque no início eu achava que ela não ia falar mesmo. Deveria ter algum problema linguístico aí, alguma forma, né? Algum problema na língua, porque muitas vezes as pessoas têm a língua presa e não conseguem falar, tem que fazer uma cirurgia. E outra surpresa para mim foi quando ela falou mar, e no final da história ela acabou falando. Então, no início, como eu comecei, não se confirmava. Mas no final veio a se confirmar. Então, aí vocês respondem aquilo que vocês imaginaram quando nós começamos a leitura. É bom sempre a gente fazer uma leitura silenciosa e depois fazer uma leitura oral, para a gente fazer um debate, né? Muito bom. Só que aqui a aula passa tão rápido que eu prefiro fazer uma oral para que todos participem. O conto que você leu não apresenta uma situação inicial. Ele começa com um conflito em torno de uma personagem principal, que é a menina. Sobre ela, responda as questões a seguir. Que palavra é usada para identificar essa personagem no conto? Olha, a gente não tem o nome dela aqui, mas usa a expressão menina, né? Essa é um A. Deixa eu colocar aqui a 3 é pessoal. Sua opinião. Depois eu vou para a página 83 a 1A. Diz assim, que palavra é usada para identificar essa personagem no conto? Eu já usei até a expressão, né? Menina. Porque ele usou. Aí vem um B. Qual era a característica marcante dessa personagem? Ela não emitia som. Essa é uma característica marcante. Ela só foi emitir som no final do texto. Então, qual era a característica marcante dessa personagem? Então, você tem que colocar aquilo que te chamou a atenção no texto. Né? O texto falando sobre o quê? Ela não pronunciava as palavras. Então, a característica dela, ela não emitia... Ela não emitia som. Vamos botar até, seja qual for, né? Vamos botar ações que não eram possíveis de serem. Eu não consegui, nem consegui identificar, né? Vamos botar decodificar. Eu vou botar decifrados. Decodificados. Decodificados. Depois eu botei decifrados. E vou colocar vírgula. Ninguém compreendia a sua voz encantada.
Ela tinha uma voz que encantava as pessoas que ouviam, porque ela cantava, né? Ninguém compreendia a sua voz encantada. Vamos colocar que encantava as pessoas que a ouviam. Vamos ver se ficou legal isso. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Ela não emitia sons que não eram possíveis de serem decodificados e decifrados. Ninguém compreendia sua voz encantada, que encantava as pessoas que ouviam. Gente, olha só, encantada, vírgula. Porque ela encantava as pessoas com a música. E ela não falava, isso que as pessoas não entendiam. Ela encantava as pessoas que ouviam o som, mas ela não falava. Acho que ela não queria falar. Considerando essa característica da personagem principal, qual fato rompe o conflito e impressiona os familiares? A menina fala a palavra amar, né? Vamos botar um C. Foi o que mais pressionou todo mundo. Foi a menina. A menina fala a palavra amar. Está entre aspas aqui. Fecha aspas. Pronto. Foi. O que mais surpreendeu foi ela usar a expressão, né? A palavra mar. Por quê? Porque lágrima é salgado com a água do mar, né? E ela beijou o pai e ela sentiu o sal. Mas então quer dizer que ela tinha som, ela falava. Ela não queria falar. Se ela cantava. Que importância tem para o conto a palavra pronunciada pela menina? É a partir daí que começa, né? Todo o desenrolar do conto. Aí, vamos botar 2. Vamos colocar aí a partir dela que o pai decide levar ela para ver o mar, né? Para qual lugar levar a filha? Conseguiu tirar ela do quarto. Ponto. No caso, ele acreditava que, vendo o mar, ela ia começar a falar. Ela acreditava que o mar a ajudaria, no caso, ela falar, né? Vou botar aqui, ajudaria, vamos botar na pronúncia de outras palavras. Aí você pode botar, e ele achava que o lugar onde ele levaria era o mar, poderia ajudar ela a fazer outras pronúncias, conseguir, né, falar outras palavras, e que ela pudesse se manifestar com palavras através daquilo que ela falou primeiro, mar. Aí você pode colocar do teu modo, com tuas palavrinhas, tá? Aí vem... tem aqui, cite o trecho do texto que comprova a sua resposta. Ainda é 2 ainda, hein? E tem cite o trecho do texto. Vamos colocar, abre aspas, se havia sido a única palavra, que foi mar, que ela articulara, né? Que ela articulara em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Vou botar uma seria aqui, vírgula, então. Vamos ver o que está aqui.
vírgula, no mar, vou mandar para vocês, e se vamos lá, e se descortinaria, o que significa descortinaria? Aí, ali seria resolvida, né, a razão da inabilidade da menina, né? A inabilidade. Pronto, foi para vocês. Aí a 2, que é cite o trecho. Depois vamos a 3, deixa eu ver que horas tem, senão vou ter que marcar. Falta 1 minutinho. Deixa vocês terminarem. Vamos colocar 16. Pronto. Professor, você botou o número 2 duas vezes no chat? É, porque o segundo 2 está escrito aí, Nicolas. Cite um trecho do texto que comprova a sua resposta. Eu tenho 2 perguntas dentro da questão 2. Uma está mandando eu citar. Tem uma pergunta primeiro, depois mandou eu citar. Perdão, não é 2 perguntas. Uma pergunta e um exemplo. Mas tem aqui lugar apropriado e está pedindo cite o trecho do texto totalmente separado da pergunta. Por isso que eu botei 2 duas vezes. Entendeu agora? Entendeu, Nicolas? Entendi. Olha no seu livro que você tem, número 2, é enorme o espaço. Tem a primeira para você responder como eu respondi, e tem a segunda para você citar exemplo, trecho, tá? Então, fica a questão 3 para casa, junto com a minha página 84. 84, página 83, questão 3, e a página 84 para casa, tá? Para vocês fazerem. E depois nós vamos trabalhar neologismo, que não é difícil. Tá? Um beijo para vocês, vocês vão para o recreio, eu devo ter um tempinho de aula com vocês. Tá? Até o finalzinho da minha aula. Um beijo para vocês merendem, porque depois vocês vão aguentar até meio-dia. Professor. Tchau.